Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem está falando é o Dr. Wesley Lima. Eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje é um dia de live, né? Então, normalmente nas quintas-feiras nós fazemos lives aqui, sempre com conteúdos relevantes sobre várias especialidades, né? Tudo voltado às necessidades dos nossos pacientes e que os nossos pacientes possam entender o que está acontecendo com ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o yoga, né? Na live que nós fizemos no sábado com a professora Natália, nós falamos do yoga para crianças e hoje nós vamos falar do yoga para gestantes, yoga para os idosos, né? Sobre uma trajetória muito bonita de uma professora que atende aqui na clínica, né? Que é a professora Malu, ela que vai estar nos acompanhando. Eu vou estar aguardando ela aí para poder bater um papo com a gente, tá? Então ela vai poder explicar um pouquinho para vocês o que que acontece, o que que é o yoga, qual que é a importância do yoga tanto para as gestantes como para os idosos, os benefícios, né, que essa prática consegue trazer e transformar a vida de muita gente. A Malu já está aqui, deixa eu já chamar ela aqui para a gente poder participar e vocês acompanharem aqui. Deixa eu ver, vamos lá. E essa pandemia está dando muito sucesso. Boa noite, Malu, tudo bem? Boa noite, doutor. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Então, Malu, estava falando aí com os nossos ouvintes que hoje a gente vai bater um papinho, né, sobre o que é o yoga, né? É sempre bom colocar para essas pessoas a importância, o que que é o yoga, né? E o que que o yoga hoje ele consegue fazer diferença na vida da pessoa. Queria te desejar as boas-vindas e, se você puder, já vamos dar início aí nesses esclarecimentos, pode ser? Pode ser, sim. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui, por esse convite. E sim, me sinto muito grata e honrada em poder participar da Osteopatia São Paulo, né, com esses recursos que é o yoga, né, porque é um benefício não só para o corpo, mas além do corpo, para a alma, né? Que esses momentos de pandemia nos trouxeram essa consciência que a gente não é só um corpo, e aqui é tudo muito passageiro, né? Então a gente tem que estudar essa forma de estar no mundo, né? E o yoga traz todas essas ferramentas, né? É muito útil, muito importante. Legal. E me conta aí um pouquinho, Malu, como que você descobriu o yoga, como que o yoga fez essa transformação? Não sei se você já vem de pequeno, de grande. Conta um pouquinho pra gente aí. Então, na verdade, eu estava fazendo uma retrospectiva, né? Quando vocês me fizeram convite para a live, eu comecei a pensar desde quando eu aprendi o yoga. Na verdade, foi com uma vizinha minha, a gente já gostava muito de ler e a gente já tinha o acervo do professor Hermógenes, né? E o professor Hermógenes, ele traz livros tanto de poesia, mas também com esse cunho de ensinar o yoga para todos, né? Então ele teve essa preocupação de trazer o yoga para o Brasil, mas de um modo ocidental também, né? Sem tanto aquela visão de deuses e tudo mais. Uhum. Então eu comecei muito novinha, eu tinha por volta de 14, 15 anos uma aula que eu fiz com uma vizinha, né? E depois eu conheci o Raja Yoga por volta de 21 anos com uma médica que morava aqui em Ribeirão, a doutora Florinda. Ela hoje em dia ela mora em Portugal e ela iniciou uma turma de Raja Yoga,
que é um yoga mais meditativo, né? Onde nós íamos, além dos estudos que ela fornecia aqui, que a gente ela ensinava os benefícios, a Raja Yoga trabalha mais os benefícios da meditação, não tem tanto o movimento da Hatha Uhum. Yoga. E nessas vivências com a doutora Florinda, nós também íamos para Barra Funda estudar com tanto com mestras como mestres que vinham da Índia ensinar essa filosofia do Raja Yoga para gente, né? Depois eu tive meus filhos, eu dei uma pausa nesse, nesse estudo com yoga, mas sempre ficou aquilo na minha cabeça. É uma coisa que eu gostei muito. Foi uma coisa que eu tinha gostado muito. Até Uhum. que eu conheci um espaço de yoga aqui em Ribeirão, onde eu moro, em Ribeirão Pires, é aqui pertinho mesmo, né? É muito perto de São Paulo, Ribeirão Pires, e Uhum. ABC. E conheci a professora Anitta, que ela tinha um espaço no Jardim Panorama, e eu me apaixonei. Até perguntei, ai, Anitta, eu gostaria muito de fazer uma formação. E ela me indicou nessa formação que ela tinha feito, eu ainda fui em busca de outras formações, mas essa da FMU, que eu fiz na época, em 2006, foi assim que mais me sensibilizou pelo a quantidade de professores, né? O Uhum. preço também estava muito acessível, e era uma filosofia que já vinha do professor Hermógenes, que eu já vinha acompanhando os livros dele desde muito novinha, Uhum. e através desses livros e sabendo que ele também tinha trazido para o Brasil essa faculdade, né, um curso universitário de yoga, em 2006 eu fui me aventurar, né, para conhecer um pouco mais sobre a profundidade do yoga, né, Hatha Yoga. Uhum. Aí eu estudei o Hatha Yoga com grandes mestres, professor Marcos Rosso, Lia, da Palas Atenas, o próprio professor Hermógenes deu aula para gente antes dele Uhum. falecer, professor Shimada, entre outros tantos que, assim, eu só agradeço minha trajetória. E desde então eu nunca mais parei de dar aula, doutor. Desde 2006, quando eu comecei a fazer o curso, eu dou aula desde então. Ah, bacana. E qual que é aquelas pessoas que você tem mais afinidade? Por exemplo, gestante, idosos, crianças, os jovens. Qual que é o seu público que você mais se identifica, né? Lógico que a gente tem uma filosofia que consegue ajudar inúmeras pessoas, mas tem um público que a gente consegue se identificar mais, né? Estuda mais sobre aquele tipo de tema. E qual que é desses públicos que você mais gosta? Então, é o que eu vim falar hoje realmente, que é o idoso e a gestante. Não que não tenha passado pelo meu caminho todas as idades, né? Eu tive a sorte de trabalhar aqui no clube da cidade e atender entre 30 pessoas por aula, né? Então, eu tive desde criança, muito novinha, até o idoso e o Uhum. pai, a mãe e os filhos dentro da sala de aula, né? Então, essa minha trajetória no yoga me deu várias ferramentas, né? Uhum. Tanto de trabalhar junto com o idoso, trabalhar com a gestante, mas o método do Hatha Yoga, né, que veio da FMU, de Kaivalya, na Índia, eu acho que ele traz muito esse cuidado, né? Uhum. Ele é a mãe, né? A mãe das yogas, né? Então a mãe, ela acolhe, ela vê o que você pode fazer, né? Então cada um Sim, é um é um ser único, né? Então tem muito esse olhar de o que você pode fazer, até que ponto você pode fazer, né? E eu legal. procuro ter muito esse olhar intuitivo também com o Uhum. aluno. É um bacana. E você vê, por exemplo,
Normalmente os grupos, né? Vamos supor, você vai participar de um grupo de idosos. Eles Sim. são muito unidos, assim, né? Como que é a sua experiência? Como que é a aula que você dá para os idosos, né? Como que eles Sim. recebem essas informações? Então, o idoso, ele é uma pessoa na sociedade muito abandonada, né? Eu acho que a gente tem que deixar acolher melhor o idoso, né? Eu vejo vários idosos com problema de depressão, né? Então, a sociedade meio que esconde essa faixa etária do mundo, né? E eu acho Uhum, que a pandemia escancarou esse problema, né? Então, a gente vê mais pessoas sedentárias, mais pessoas com problemas, né, de uhum, saúde, tanto físicas como de ficar debilitado por conta essa falta de olhar mesmo, né? Eu uhum, sinto que o trabalho do professor Hermógenes, ele vem com esse cuidado muito especial para o idoso, e tanto, não só para o idoso, mas para aquela pessoa que fala, olha, eu vi tal postura e eu sei que eu nunca vou fazer, né? Então, eu venho aqui também desmistificar isso, né? Porque a prática do yoga não é para fazer malabarismo, né? É para todos, realmente. Por isso que eu quis colocar o nome da live de Yoga para Todos, porque é possível, sim, num corpo sedentário, fazer movimentos, uhum. asanas, né? Que são as posturas, mesmo que seja sentadinho numa cadeira, numa esteira, eu Legal. sempre vou dar um jeito. Eu tenho muito cuidado com os meus alunos, até pedir para elas participarem também, para dar o seu alô, como foi a minha aula nesse percurso desses anos, 16 anos de trabalho. Legal. E a gente vê idosos, né, com várias posturas já, vamos dizer, às vezes mais corcundas, outros com falta de mobilidade, né? Alguns com dificuldade de locomoção. E quando ele pratica o yoga, você vê que eles melhoram isso, a qualidade de vida dele melhora, ele consegue fazer, por exemplo, as atividades de vida diária, tomar banho, se vestir, arrumar a casa. Como que você vê isso na sua prática? Olha, eu vejo como um benefício num todo, né? Porque o yoga, ele vai trabalhar o físico, né? A mente e o espírito. Então, eu sinto que o yoga dá um despertar no idoso de que ele não tem tanto tempo de vida e que essa vida dele precisa ser com qualidade. Então, nas minhas aulas, eu enfatizo muito a alimentação, tomar Uhum, sol, ouvir música. Então, às vezes, eu coloco uma música clássica na aula com os mudras para acionar a memória. Então, às vezes, eu uso também mudras na aula também para o Alzheimer. Então, tem várias ferramentas que legal. o yoga proporciona para o idoso, em especial, que eu acho que é muito interessante a gente está cada dia mais utilizando o mesmo como aprendizado, né? Como lidar com o idoso, não pensando tanto no fator remédio e os Uhum, problemas psiquiátricos que muitas vezes ele tem, mas um olhar amoroso para essa fase da vida, que também carrega muita sabedoria, né? Eu acho que o idoso às vezes é muito jogado de lado, né? Então, uhum, quando eu trabalhei no clube, eu levei todos os meus alunos, né, tanto os idosos quanto as famílias, para o Yoga pela Paz. Então, eu tinha essa preocupação também da gente ir, às vezes, ao teatro, ver alguma coisa que é muito importante, porque a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer arte, a gente quer viver, né, a vida ela tem muito mais coisas para oferecer, né, doutor? Então, eu uhum. exploro essas ferramentas também de autoconhecimento e trazer esse acalanto também para o idoso que ele pode
estar fazendo coisas e não só enfiado dentro de um quarto, Ah, legal. entendeu? E eu ouvi você dizer aí que você utiliza alguns recursos, né, para facilitar para que esse idoso, dependendo da locomoção e da rigidez que ele tem, ele consiga executar e fazer a aula para que seja um yoga para todos, né? Quais que Sim. são essas ferramentas que você usa, até para quem está assistindo a gente, depois acompanhar nas lives futuras, poder observar como que é os adereços, como que é feito a aula, qual que é o cuidado, né, que você tem Tá. para essa população. Então, muitas vezes eu tenho que utilizar de uma cadeira, porque o idoso não pode ir para o chão, né? Então a gente vai ficar sentadinho, né? Eu coloco ele sentadinho, e muitas vezes eu uso uma toalha de banho, uma toalha mesmo, coisas simples, né? Que a pessoa tem em casa, até por conta da pandemia, eu não podia estar perto do aluno e a gente tinha essa distância, né, das câmeras, então eu tinha que tomar todo o cuidado possível, né? Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito cuidadosa com esse ser humano, né? Ainda mais do outro lado da terra, lá, né? Então, Uhum, eu me utilizo às vezes, cintos, às vezes, bambu, cabo de vassoura, que legal. são ferramentas que a gente pode utilizar que vão auxiliar nesse apoio mesmo que o idoso precisa, né? De utilizar o que Deixa eu só ver os aqui que eu acho que a Malu travou. Ah, pés. agora voltou. Agora, voltou? Voltou. Ah, bacana. Você estava falando das ferramentas, né? Que usa Sim. toalha, estava usando bambu, cabo de vassoura, aí cortou, travou para você dar sequência no que você estava falando. Sim, e muitas vezes eu ensino o idoso a como deitar direitinho, usando os próprios travesseiros para poder ter essa mobilidade. Então, minha aula ela vai ter muito de como ele se prepara para um banho. Então, eu vou dar alongamentos que ele vai poder utilizar na casa com o que ele tem. Por exemplo, Uhum, uma pia bem colocada, eu vou ensinar ele a fazer movimentos de apoios para ele aprender a agachar, né? Porque o idoso tem muito legal. essa rigidez, né? E com as técnicas que eu aprendi com o próprio professor Shimada, né, que a Gláucia até me agradeceu muito de ter falado do professor Shimada. Shimada, ele foi um grande mestre, ele era japonês e ele trouxe todas essas técnicas, acho que acredito eu que do Japão, aliadas ao Hatha Yoga, que ele falava que desenferrujava o nosso organismo, né? Então, dentro da prática, eu vou ensinar ao idoso como fazer movimentos sutis com o corpo Uhum, sem se machucar, que ele vá sentir esses apoios do corpo. É uma mobilidade que a gente perde. Só que dentro do nosso ser dá isso em alguma parte, porque na barriga da mãe da gente nós fazíamos movimentos que a gente uhum. não acredita. Então, a gente volta e puxa Essa esse memória, esse aluno, esse aprendizado. ser humano, essa memória mesmo, sabe? Que ele Uhum, tem lá dentro essas mobilidades. Isso auxilia na depressão, porque a gente vai trabalhar com mantras também, né? Que são sons que ajudam a trazer a memória de volta, ao ser divino também que nós uhum. somos. Então, tem uma amálgama de possibilidades dentro da prática de yoga para idosos. Legal. Agora vamos mudar de idosos para quem agora vai ter um bebezinho que vai acompanhar todo esse desenvolvimento neuropsicomotor, vai sair da mãe para, vai sair da mulher para ser a mãe, né? Falar um pouquinho aí Exatamente. do yoga para gestantes. Quais são os benefícios maiores que você observa para as praticantes que
as mães que praticam yoga? Olha, são muitos benefícios, né? Até desse corpo que entra dentro do corpo da mulher e que causa vários sintomas, né? Porque eu sou mãe de três, doutor, então eu sei bem o que é passar por isso, né? Então, ensinar esse caminho para a mulher que é a descoberta de ser mãe, né? Então, passar por essa gestação como uma descoberta. Eu tenho outro ser dentro de mim, né? Eu tenho outra vida, né? Então, minhas aulas, eu procuro muito esse batimento cardíaco da mãe e do bebê, todo esse cuidado, desde eu indico livros, né? Porque quando eu tive meu primeiro filho, eu li muito Chantala, o Dr. Le Boyer, que ele fala do nascer sorrindo, essas possibilidades de não sofrer durante a gestação, né? Uhum, De tanto a mãe quanto o bebê ter a qualidade de vida para uma possível, se a mãe e o pai quiserem, um parto natural, né? Então tem uhum. toda essa preparatória que eu ensino com muito carinho por conta de já ter tido filhos também, né? Então, para mim, essas possibilidades, esse acesso com a gestante, para mim, é muito gostoso. Eu gosto muito de participar dessa Legal. fase. O, a partir de quanto tempo uma gestante pode fazer yoga? Porque na outras atividades, por exemplo, pilates, osteopatia, até mesmo dependendo da fisioterapia, né, o estilo que é feito, a gente pede que seja após os 3 meses, né, 12 semanas, com autorização médica. E em relação ao yoga, como que funciona? A praticante ela pode fazer a partir de que momento? Eu já ouvi muito se falar que pode fazer a qualquer momento, né? Eu já quando eu tive aula com a Deise, a esposa do Marcos Rojo, que são assim, para mim são feras no yoga, né? É uma família que vive para o yoga, né? Os estudos são muito sérios. Então é somente a partir do terceiro mês com carta do médico, eu sou muito Uhum, rigorosa, como que está a pressão, como que está a sua alimentação. Eu faço todos, eu sou meio que mãe da gestante, né, também, porque eu não deixo fazer qualquer movimento, legal. mesmo que outra escola falar, ai, pode fazer invertido. Eu não, comigo não, entendeu? Eu não corro esse risco, né, porque é uma vida muito sensível, né, que está dentro da gente, né, então todo cuidado é necessário, né? E Hatha Yoga, mãe das yogas, né? Então eu vou cuidar com muito carinho todas essas possibilidades da gestante até o final dessa Uhum. gestação. Ah, legal. E outra coisa, você estava falando das posturas, né? No yoga existe várias posturas, vamos dizer assim, eu não sou do melhor entendimento, mas das mais simples para as mais elaboradas. Quando a gente está falando de gestante, ela pode realizar todas ou tem algumas posturas, dependendo do mês, dependendo de como for, não é recomendado? Existem várias restrições, doutor, várias e várias e várias, né? Cada caso é um caso. Eu não corro risco, né? Eu mostro, eu fiz todo um estudo, né? Tem a doutora Gita Iyengar, que é a filha do doutor, do mestre Iyengar, que ela fala de várias posturas que a mulher pode ou não fazer na gestação ou na Uhum, menstruação. Então, eu tomo todo esse cuidado de não só as posturas, como os exercícios respiratórios, que são os pranayamas, não pode ser feito. Então eu uhum, sempre falo, olha, não vai fazer vídeo que você viu na internet sem você ter uma certeza de que você pode fazer aquilo. Então é importante estar pesquisando, é importante
ter todo esse acompanhamento, né? Porque até mesmo uma massagem feita no pé da mãe, né? Do bebê, até o terceiro mês pode causar, Uhum. né? Uma perda. Então, o Sim. chá que a mãe, ela, nem todo chá ela pode tomar também. Então, eu tenho todos esses cuidados e esse estudo mesmo, que pode ou não ser feito. Legal. Agora você falou de duas palavrinhas aí que a gente pode comentar, que é os mantras e os pranas, né? Que eu vi você falando aí. Agora nós vamos misturar as duas coisas, beleza? Então a gente vai Tá. misturar assim, qual que é a vantagem ou se existir alguma desvantagem em Uhum. relação ao prana para o idoso e para a gestante, e depois o que que é um mantra e o que que ele beneficia tanto a gestante como o idoso. Tá. Então a gente vai falar um pouquinho do prana, tá? Dentro das escolas, né, de yoga, de Hatha Yoga, a gente utiliza o prana. O prana, ele é energia vital, energia que contém todas as coisas, inclusive no ar, no oxigênio que nós respiramos. Quando nós aprendemos a praticar yoga, a gente capta esse prana através das nossas narinas. Nossas narinas são como se fossem fios condutores de energia. Então, a direita é solar, que é Ra, e a esquerda é lunar, que é Tá. Então, pensa num sol e numa lua. E como se a gente tivesse um terceiro fiozinho que conduz essa energia, né, que é chamado de Sushuma, essa energia pelo corpo energético da gente. Então a gente Uhum, vai distribuir o prana para o nosso corpo energético, não o nosso corpo físico, mas a gente tem um corpo de luz, aonde estão situados os chakras, as glândulas, né? Então tem todo esse estudo do nosso corpo energético. Quando a gente pratica o yoga, a gente tem um controle desse prana. Então, a gente vai ficar com mais energia no corpo da gente. Então, uhum, você vê várias pessoas que praticam yoga, você muitas vezes vê, fala, nossa, essa pessoa está rejuvenescida, essa pessoa está bem. Por quê? Ela aprendeu a controlar essa energia vital que entra dentro do corpo dela, entendeu? hum, Então a gente aprende a se beneficiar desse prana, que não vem só do alimento, que não vem só da água, que não vem só do ar, mas que vem também dessa captação quando a gente pratica yoga, entendeu? uhum, Então, por isso entendi. que eu, às vezes, eu até estava comentando com uma aluna outro dia, eu falei, nossa, às vezes parece que eu tenho 20 e poucos anos de idade, porque é uma energia que o yoga proporciona que só quem pratica é que sabe o quanto e os benefícios que causam, né? Tanto na mente como a disposição mental, física e emocional. Eu indico para todos mesmo, viu? Muito interessante. Então, É, prana é isso, essa energia vital. E agora a outra pergunta que você me fez foi sobre os mantras, né? isso. Mas antes de você me responder sobre essa, você falou dessa energia vital. Aí eu queria que você comentasse agora o que que ela vai beneficiar o idoso e o que que ela vai beneficiar a gestante. Então, como o prana, ele contém toda a energia que a gente precisa e a gente, controlando esse prana, ele vai entrar não só na mente da gente, que vai estar mais atenta, mais desperta, Uhum, você vai se sentir mais jovem, mais feliz, mas vai beneficiar todos os órgãos no idoso que está envelhecendo, ele vai ter uma melhora de vida depois que ele hum, pratica yoga. Eu tenho alunas, eu tive alunas que praticaram por anos yoga. Eu tive alunas que vieram com carta do médico para operar,
que tinha hérnia de disco, vários problemas na coluna. E eu pedi, olha, eu falei, faz um mês de yoga ou 3 comigo e depois a gente vê. E uma dessas alunas nunca precisou colocar pino na coluna e faz posturas que eu falo para a Ivete, olha, até Deus duvida o que você faz, né? Então, eu Legal. vejo os benefícios nas minhas alunas, né? Eu tenho uma aluna senhora que colocou um pino na perna, muito grave, né? Bem na altura da bacia, que eu falei, essa daí nunca mais volta para aula. E ela voltou e ficou muito bem, se sente muito bem com as aulas, né? Então, o yoga, ele tem esses benefícios, né? De aliviar as tensões emocionais, trazer consciência, né? Consciência de vida, trazer vida para a vida, né? Porque uma vida à base de remédios, uma vida à base de antidepressivos não é vida, né? Então, Uhum. o yoga é uma vida para a vida. Eu acho que o yoga devolve a vida para o idoso, principalmente. E fosse para uma gestante, então seria mais ou menos ela ficar mais calma, o corpo dela se organizar melhor para que o bebê Exatamente. fique mais tranquilo, né? Uma gestação com possibilidade de ser menos turbulenta, ou se caso tiver alguma coisa na vida, no fator externo dela, ela consiga se controlar, para que isso não Exatamente. atrapalhe ela e o bebê. Seria mais ou menos isso? Totalmente isso, né? Porque o yoga a palavra yoga é união, né? Então ele vai unir o corpo, a mente da pessoa. Com os movimentos você passa a se conhecer melhor, se aceitar e se amar. Então tem essas questões que o yoga ele traz de psicossomática, né? Então ele Uhum, vai dentro do nosso psicológico e trabalha coisas internas que afloram coisas externas que estavam escondidas. Afloram as coisas boas e as uhum. coisas ruins que a gente também precisa trabalhar e lapidar, né? Então é um olhar para esse interno para ver como que está esse corpo, né? É isso. Legal. E agora vamos para os mantras. Tá. Eu utilizo bastante da prática de mantras na aula, né? Porque eu vejo as pessoas muito ou no passado, ou no futuro, ou com pouco direcionamento, né? As minhas aulas, né? Nas minhas aulas eu utilizo os mantras até como ferramenta para a pessoa aprender a lidar com o foco da mente, né? Às vezes a pessoa está com Uhum, tantos problemas que não consegue tirar aquele foco de que eu preciso sair desse problema. Então, na prática, nas aulas, eu utilizo esses mantras, que pode ser o mantra Om, né, que é um mantra que trabalha muito essa região do terceiro olho, né, que foca a atenção, que concentra, mas às vezes bija mantras, que a pessoa pode fazer às vezes lavando louça, para tirar mesmo essa. Às vezes a pessoa fica no problema só, né? E não consegue uhum. se desviar das possibilidades que a vida traz, né? Então eu trago essa ferramenta também dos mantras para as minhas aulas, tanto para autoestima, para te trazer consciência do ser divino que você é e de todo esse Uhum. processo de lapidação que o yoga proporciona para gente. Agora foi legal a gente conseguir entender essas diferenças, a importância disso, né? Até porque quem está nos assistindo, quando essa live vai estar gravada aqui na página da clínica, né? Então, osteopatiasp.com.br. Então, se alguém estiver navegando, quiser conhecer um pouquinho mais, saber quais são esses benefícios, o que significa essas palavras, é importante que deixe aqui, né, frisado para que esse ouvinte ele consiga
captar essa mensagem de uma forma positiva e clara, né? Do jeito que você está comentando e elucidando aí pra gente. Sim. Mas é isso. E pode falar, Malu. Vai lá. Não, eu acho que a ferramenta com os mantras, né, eu sinto que traz muitos benefícios até para a memória, para ativar a memória do próprio aluno, para trazer conforto para uma mente turbulenta, né? Uhum, E não só os mantras, né? Eu utilizo a meditação, né? Que são práticas que te trazem um bem-estar, é um despertar, na verdade, para uma nova consciência, né? Porque às vezes a gente fica só na superfície da vida e o yoga nos aprofunda para aquilo que nós somos em essência, né? Ele traz a gente de volta para aquilo que nós somos, nossa essência e nosso caminho espiritual também, né? Que não pode uhum, ser desvinculado a nossa vida física do nosso espírito, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com yoga, porque para o aluno que o senhor, o ancião, eu acho que o yoga ele traz várias ferramentas que ensina o idoso a passar e aceitar a velhice, aceitar a morte também. Eu acho que é uma uhum, passagem, não precisa ser dificultosa, né? Não precisa trazer sofrimento, né? Então, eu acho que o yoga tem essa porta também, tanto para a vida que vai chegar, como para a vida que vai para outra dimensão que a gente não sabe ainda onde é, né? Então, várias posturas para mim me falam isso, né? Que tem a Shavasana, que é a postura do cadáver, que as pessoas relaxam, na verdade é uma postura que te prepara para uma morte também, né? Que mas porque a gente nunca sabe quando a gente vai morrer, na verdade, não é só idoso, né? Acho que a pandemia trouxe esse convívio muito cara a cara com a morte, né? Então, eu acho que o uhum. yoga ele traz todas essas possibilidades de viver bem, mas também aprender a nascer e aprender a morrer, né? Então, é isso, doutor. Não, essa questão da meditação é uma ferramenta muito boa, né? Tanto para qualquer pessoa, né? A gente está dessa live aí comentando específicos sobre os idosos e sobre a gestante. E eu queria saber de você uma coisa: se você já teve essa experiência, acredito que sim. Os relatos, né, dessas pessoas, que normalmente, pessoas que idosos, quando eles vão para algum local, alguém vai levar, né? Alguém vai ficar acompanhando. E depois de um tempo, eles já começam a ter as suas habilidades de novo. E na hora que você vê, ele já está sozinho de novo, ele já está fazendo as coisas dele, aquela independência. Sim. Eu queria saber se isso é real, se isso realmente acontece com essas pessoas no que você vem observando. Sim, sim, sim. Inclusive, eu tenho uma aluna, a dona Neuza, que ela é vegetariana, uma graça, uma pessoa mora sozinha, as filhas moram fora do Brasil. Ela teve Covid, ela se curou da Covid e é muita disposição, muita alegria de viver, né? Então é uma mudança de consciência, porque o yoga ele te traz o prana. O que que é? A energia vital. Se você se você não tem essa consciência, é muito difícil você ter essa vivacidade, né? O professor Hermógenes, ele deixou um acervo fantástico, né? Porque nossa sociedade, inclusive eu mesma, logo eu vou estar nessa fase da melhor idade, né? Então, que a gente aprenda essas ferramentas, né? E que se utilize muito bem das práticas do yoga, né, que são as posturas, que são muito importantes para manter o nosso corpo
feliz, né? Porque o nosso corpo precisa ter mobilidade, ele não precisa ter dor, né? Então, o yoga, ele sana muitas dores, né? A gente troca, às vezes, receitinhas de colocar um álcool de cereais para aliviar a dor nos joelhos, faz Uhum, movimentos rotatórios e também conversa o que, que você está sendo rígida na sua vida. Então, a gente tem esses assuntos porque a gente tem que perceber que nosso corpo é reflexo do que a gente sente, entendeu? Então, a uhum. gente alia as ferramentas da meditação, das posturas. Eu vou falar muito sobre alimentação, muito do que pode ouvir de música para ensinar esse idoso a manter essas cadências da mente funcionando. Então, é uma aula bem gostosa. Eu indico porque eu vejo as possibilidades e assim comigo também, né, as Uhum. melhoras. Eu, como eu falei, eu me sinto como uma garotinha de 20 e poucos anos por conta da prática mesmo, né? E vejo É, isso nos meus alunos, que é melhor. ótimo. E uma pergunta agora pessoal minha, assim, normalmente a gente tem essas observações das crianças, né? Se os bebês, por exemplo, é um bebê mais calmo, um bebê que às vezes é um pouquinho mais agitado, né? E eu não sei, acredito você que já teve essas experiências e essas observações, até mesmo algumas mães podem estar relatando para a gente poder observar. As mães que fazem yoga, normalmente, os bebês eles são mais calmos mesmos, é um bebê mais sossegado. Como que você vê isso? Ou às vezes as mães relatam para você comentar um pouquinho com a gente aqui. Então, os relatos são vários, né? As que quiseram ter um parto natural tiveram um parto muito feliz, assim, sem sofrimento, né? E eu tenho esse cuidado de também ensinar para a aluna começar a dormir um pouquinho mais cedo, né? Principalmente no último trimestre, né, da gestação, Uhum. ela já está introduzindo um chazinho mais calmante. Ela pode até se utilizar de uma meditaçãozinha que ela escute e que possibilite ao bebê escutar e tenha, né? Porque às vezes eu ensino alguns mudras que a mamãe coloca na barriguinha, né? E Uhum. coloca em cima do bebê, né? Na barriga, com esse movimento e Sim, procura ouvir os batimentos cardíacos do bebê e olha, e essas mães que dormiam também mais tarde, eu peço, olha, começa a ter um ritmo, porque é o seu ritmo de horário de dormir e o que você vai fazer é que vai depender do seu bebê no futuro. Então eu uhum. já vou preparando a casa do bebê, entender? É como eu falo, mamãe, é como se o bebê já estivesse em casa. Então vamos deixar Bacana. a luz mais apagadinha, você já vai tomar um Uhum. chazinho, sabe? Coisas que já você já está recebendo esse bebê, né? Porque a mãe também Sim, precisa se preparar, a casa precisa ser preparada, né? Então eu tenho legal. todos esses cuidados Não, com muito bom, porque quem está nos assistindo vai ver que além de toda a atenção que você dá, tem um porquê, né, de cada coisa que você faz. Não é aleatório. Vamos supor, eu vou fazer essa postura e fiz, né? Tem um porquê de não, trás disso, quais benefícios que você está buscando, se esses objetivos que você está querendo para aquela pessoa, ou até a mesma pessoa fala para você, eu gostaria disso. Então você está observando se realmente ela está chegando naquele nível que ela gostaria, né? Porque é bom quando você sabe aonde você quer chegar e as pessoas que estão te ajudando fazem você conquistar mais um objetivo na sua vida, né? sim, sim, verdade. E a mamãe, né, que está gestando, ela tem que ter uma
preocupação maior com esse bebê que ela carrega, né? Então, por mais que ela veja posturas elaboradas, que ela às vezes quer mostrar para as pessoas que ela sabe, é melhor ela deixar para um outro momento, né? Porque tem torções que pode machucar o bebê, Uhum, entendeu? Na verdade, o objetivo do yoga é expandir o seu corpo para você receber o bebê. É trabalhar o assoalho pélvico que fortaleça toda essa região uterina para você, a hora que chegar o momento do seu parto, a mulher esteja empoderada para ter uhum. esse bebê, para depois poder amamentar, ela não fique amedrontada, entendeu? Porque essas ferramentas, as próprias posturas, né? Kali Mudra, colocar a língua para fora, então te empodera de uma forma que é quase que impossível a mulher não ter um parto feliz, que é o objetivo do yoga, é trazer esse acolhimento para a mamãe, para o bebê, para o idoso e para todas as idades, né? Legal. Ó, Malu, foi ótimo, tá? Essa nossa conversa. Agradeço muito a você por você ter cedido o seu tempo, né, para poder bater um papinho com a gente aqui, esclarecer algumas coisas para os nossos ouvintes aí, deixar essas informações ao longo aí de muito tempo para que as pessoas adquiram esse conhecimento e possam usufruir ele da melhor forma possível. E antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para quem é idoso e para as mamães. Olha, para quem é idoso, para quem também não é idoso, pratique yoga, é muito importante, né? Nós estamos num momento que é um marco na nossa história. Eu acho que não, nós nunca passamos por situações tão aflitivas, e o yoga ele tem essa ferramenta que nos traz autoconhecimento e vida nova, vida com muita fé, com muitas habilidades, com muitas possibilidades de sermos felizes e ir de encontro ao nosso eu verdadeiro. Ótimo. E para as mamães? Mamães estejam preparadas para essa vida que nasce dentro da gente. É bom demais ser mãe. E o yoga traz toda essa ferramenta de integrar, né? A gente já, grávidas, nós ficamos integradas. O yoga traz mais esse entrelaçamento de mamãe e bebê, esse amor profundo e viver feliz, viver bem, viver com qualidade de vida. Minha Beleza, filha está aqui obrigado. falando, desculpa, Desculpa por quê, ué? ela está aqui falando alguma coisa. Ah, não, não tem problema não. Depois ela participa aí da live, ela entra aí e fala, olha, minha mãe é legal, minha mãe é gente fina mesmo, né? Manu, obrigado por tudo aí, obrigado por ceder seu tempo, tá bom? Foi ótimo, adorei o nosso bate-papo, que a gente possa fazer isso outras vezes aí, tudo em benefício das outras pessoas, para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas e deixar o mundo com mais sabedoria, que as pessoas consigam fazer novas escolhas, sabendo que existem novas possibilidades e essas escolhas é o que vai tornar que a gente vai colher aqueles frutos lá na frente e que todo mundo possa ter uma saúde plena aí, ou mais próximo Exatamente. dela, não só ela, como a sua família. Tá bom? Muito obrigado Certo. por tudo. Pessoal, Obrigada a obrigado a você. todos que nos assistiram aí, tá? E a gente se vê no nosso próximo encontro. Obrigado, viu, Malu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.